Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante comum no meio espírita, porque o objetivo do nosso programa não é ensinar nada novo, não é fazer algo assim extraordinário dentro do contexto espírita, mas vamos usar aquela frase tradicional, o arroz com feijão, porque por mais que nós, por exemplo, nós vamos falar sobre passe hoje, mas por mais que nós já sabemos, trabalhamos numa casa espírita, damos passe e tudo mais, mas temos sempre alguma coisa para aprender, sempre tem alguma coisa para aprender. Então, os livros de André Luiz que nós lemos, mas eu quero crer que a maioria dos espíritas leram as obras de André Luiz. E então, o que a gente fez foi fazer um resumo e relembrando, essas obras. E outros livros que nós assim o fizemos. Trabalhamos vários textos, vários temas que envolvem a doutrina espírita. Hoje, passe numa visão espírita. Por que passe numa visão espírita? Porque acontece o seguinte, o nosso querido Kardec, quando codificou a doutrina espírita, ele não citou o passe de forma explícita. O passe A, o passe B, não. Ele descreve claramente a ação fluídica. Transmissão de fluidos de uma pessoa para outra, a influência magnética que que o magnetizador provoca na pessoa, a ação espiritual que está associada. Então, dentro desse conceito, fica claro que o magnetismo humano gera o contexto anímico, que o magnetismo espiritual vai fazer essa conexão do mundo espiritual sobre o encarnado. E tem também o que nós chamaríamos de uma ação mista, tanto o ser humano passa para alguém alguma coisa, como ele é usado como intermediário de uma ação espiritual. Outra coisa que o Kardec vai falar ele fala assim, entre linhas, passe de limpeza. Você não vai encontrar nas obras o passe de limpeza, mas ele vai falar de substituição de fluidos inferiores para os fluidos superiores, que com o magnetizador, com a criatura humana influenciando sobre a outra nesse sentido. Afastamento de influências espirituais negativas, ele vai falar. Ele vai falar, por exemplo, quando a gente fala do choque anímico, ele vai falar da forte descarga do magnetismo humano, a ação energética intensa do encarnado. Pois é, então você não vai encontrar o movimento espírita no Brasil, ele recolheu de outros campos o conceito do passe, E nesse contexto a gente vai chegar no comandante Edgar Ramon, que lá atrás, para quem não conhece, há muitos anos atrás, ele propôs na Federação Espírita a realização de cursos de aprendizado. E ele foi, se ele não foi o principal ou o único, mas ele fez parte de um contexto de pessoas que entendem que precisaria se estruturar esse conceito do passe. Então, o passe não é assim um ato automático, simplesmente eu ponho a mão e o passe acontece. Na verdade, é uma conjugação de energia espiritual dos benfeitores, energia vital do próprio passista e a energia psíquica da mente e da vontade. O contexto do passe é algo muito complexo, não é uma coisinha simplória. Tudo bem, você vai lá, você tem boa intenção, você põe as mãos, ou tem aqueles processos de emissão de energia, recolhimento de energia, tudo bem. Mas quando a gente não conhece a coisa com um pouco mais de profundidade, nós estamos dando muito trabalho para o mundo espiritual. E por que não facilitar o trabalho deles e deixar o nosso mais
organizado. Então, o que acontece? Um dos principais pontos destacados por Edgar Ramon é o papel da mente no processo do passe. A mente do passista, vamos chamar de passista a pessoa que está dando passe, né? Ele é um canal de transmissão, ele vai ser uma espécie de um filtro sobre as energias e, claro, é um trabalho dele direcionar essas energias. O estado mental, então, do passista é de fundamental importância. Eu escrevi assim: recomenda-se concentração antes e durante o passe. Se você ficar lá impondo a mão e pensando, quando acabar isso aqui eu preciso ir passar na padaria que eu tenho que comprar pão, não, eu tenho que passar no banco, puxa, eu tenho que tirar dinheiro. Esse passe não tem valor nenhum, isso aí é só ginástica, né? Elevação do pensamento. Nós temos que estar ali com o intuito de ajudar. Sentou uma pessoa na tua frente, essa pessoa está precisando. Então eu vou doar energia minha, eu vou concentrar com as energias que vêm do plano espiritual para ajudar. Claro, todo trabalho de passe precede uma prece, mas nada impede que entre a saída de uma turma que tomou passe na câmara de passe, a entrada do outro grupo que está chegando, isso demora 30 segundos, 40, às vezes 1 minuto, nada impede que você faça uma prece mental, que você mantenha a conexão com o plano espiritual, que você peça para o plano espiritual te ajudar a manter esse padrão mental e assim ajudar, tá? Então, eu escrevi no meu texto aqui, vigilância mental constante. Sim, o passe não é uma brincadeira, repito, passe é uma atividade extraordinária. Olha, vamos pensar na preparação da criatura humana que quer dar passe. Depois vamos separar isso aqui em 3 partes. Moral, bons sentimentos elevando a vibração. Maus hábitos densificam o campo energético. Coerência entre pensamento e ação favorece o passista, não tem a menor dúvida. Outro lado, o contexto físico. Alimentação equilibrada. É óbvio, você na hora do almoço comeu uma feijoada, você tá. Aí acabou a feijoada, agora eu vou lá dar passe. Sabe? É uma energia muito pesada certos alimentos. Não seria aconselhável. Então o passe não funciona? Até funciona, mas tenho certeza que se naquele dia a tua alimentação fosse mais suave, seus pensamentos, suas atitudes, pode ter certeza, o passe vai ter um efeito melhor. Descanso adequado. Descansar demais chama preguiça. Descansar de menos, falta de saúde, problema. Nós temos que ter uma quantidade exata de descanso. E o contexto espiritual, de novo, a prece, estudo, a sintonia com o plano espiritual. Estudo. Bom, eu sou suspeito para falar, faz 40 anos que eu sou professor, então eu sou bastante suspeito para falar. Por acaso, o nosso codificador era professor também. Por acaso, Allan Kardec dizia que amai o próximo como a ti mesmo e instruí-vos. Ele disse, eu vou ser ousado. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. E o segundo é instruí-vos. E vamos ser sinceros, o Brasil, de um modo geral, não gosta de ler, não gosta muito de estudar. Não estou dizendo que 100% dos brasileiros não gostam de estudar, não é isso. Mas a grande maioria não gosta. Não adianta. São 40 anos que eu estou no ensino, eu percebo aqueles alunos que querem estudar, que você olha para os olhos dele, você vê que ele quer aprender. Ele quer, ele, ela, tá? Não importa, ele, ela. Mas há muita parte que não quer. E no meio espírita não é diferente. Toda vez que você vai falar numa palestra, pessoal, vamos estudar, vamos fazer curso, você vê no semblante das pessoas, faz uma carinha feia, não gosta. Então, é vamos dizer assim, uma cultura brasileira, infelizmente, e temos que mudar isso, claro que nós temos que mudar isso. Isso tem que ser modificado, temos que repensar a nossa forma. Então, quando se fala em estudar, você estudando, você vai se conhecer mais, você vai conhecer mais o ambiente espiritual, o contexto espírita, as energias,
Nossa, é tanta coisa que envolve, não só no passe, mas em tudo na sua vida. Mas, veja, nós temos alguns tipos de passe. Eu não vou dar aqueles nomes que o comandante Edgar Ramon usou, Pasteus 1, Pasteur 2, que são formas de passe adotadas na federação, porque eu conheço muito centro espírita que não adota esses padrões, adota o seu jeito lá de dar passe. Mas há 4 tipos de passes que, independente do jeito de se dar passe, Herculano Pires dizia, e ele não está errado, que o passe você não precisa fazer nada, você está na frente da pessoa sentada, você em pé, você mentaliza, está feito. Eu, particularmente, me sinto doando quando eu imponho as mãos, quando eu faço movimentos para injetar energia, eu me sinto trabalhando. Mas tenho consciência que eu não precisaria fazer isso. Eu posso ficar quietinho, de olho fechado, orando e pedindo mentalmente para aquela pessoa. As energias serão canalizadas do mesmo jeito. Mas vamos lá. Passe dispersivo, passe de limpeza, renove energias negativas, passe concentrador, direcione energias para regiões específicas. Puxa, eu estou com um problema no estômago, vamos aproximar nossa mão ali daquela região e orar e vibrar para ajudar ali. Passe calmante, eu estou muito agitado, senta aí, eu vou te dar um passe para te acalmar. Passe revitalizante, né? Reforçar o campo vital. A pessoa está caída, né? Vamos dar um passe para revitalizá-lo. Isso são fatores importantíssimos que a gente tem que entender no mecanismo do passe. E o assistido? Eu pus aqui uma telinha aqui para mim, para eu acompanhar, que eu vou mudando essa tela. A receptividade do assistido é de fundamental importância. Então é importante que no centro espírita, antes da pessoa entrar na câmara de passe, alguém chegasse e falasse, olha, lá dentro, procure se concentrar. Da mesma forma, né? Você não vai chegar lá, ficar sentado esperando o passe, pensando, depois que cair daqui eu vou expor gasolina, a gente tem que passar no banco, não acaba esse passe nunca, caramba, eu tenho coisa para fazer, acabou, obrigado, tchau. Isso não tem valor. Fé, não a fé cega, mas a fé confiante. Eu sei que esse passe vai me ajudar, eu sei que esse passe vai melhorar, vai me dar um impulso, vai me equilibrar. Desejo sincero de melhora, que eu escrevi ali, tá certo. Estado emocional equilibrado é o objetivo do passista estar ali. Agora, limites do passe. Entenda, nem sempre o passe produz os efeitos imediatos ou perceptíveis, tá? Nem sempre. Você tomou passe? Claro, é natural que você se sinta bem de cara, mas será que resolveu? Ah, não sei, eu tomei passe lá, do jeito que eu entrei, eu saí, não resolveu nada. Pois é. Alguns fatores. Primeiro, débitos espirituais. Às vezes nós estamos passando por uma provação muito pesada, uma expiação muito pesada, e o passe não dá o resultado esperado. Vai ter mais e mais e mais e mais passes, entre aspas, tratamento. Vai fazer um tratamento para que haja. Ali existe, às vezes, um processo obsessivo que precisa fazer um tratamento para eliminar, reduzir, aconselhar o obsessor, porque o obsessor não é teu inimigo. Você não pode olhar o obsessor como ele é do mal e eu, obsediado, sou do bem. Não tem essa forma infantil de pensar. É muito provável que eu, enquanto obsediado, sou o que pisou na bola. E o obsessor está revoltado contra atitudes que eu fiz. E ele vem se vingar. É a lei de causa e efeito. Ah, por que Deus deixa? Não é questão de Deus deixar. Você, de repente, é uma pessoa que fala um negócio que você não gostou, você teve um pensamento ruim para ela. Deus deixou você ter esse pensamento ruim. Você emitiu energia negativa para ela. Não sei se ela vai receber essa energia negativa. Se ela estiver no mesmo padrão vibratório, ela recebe essa energia negativa. Mas se ela tiver com padrão vibratório mais alto, essa energia não chega nela. Tá? Ela bate e volta para mim, que emitia a energia negativa.
resistência do assistido. O assistido sentou ali porque mandaram ele ali, ele não acredita em nada daquilo, que é uma besteira muito grande. Não vê a hora que acabar aquilo lá que ele quer ir embora. Bom, aí fica difícil. Talvez um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um décimo, um 20º passe vai começar a fazer ele acordar. E limitações do próprio passista. Então imagina ali, o passista está pensando na hora que ele sai que eles vão comer pizza, ele está preocupado com isso, ele está dando passe. O que está sentado está preocupado que ele tem que ir embora e que esse negócio que aí, isso aqui é um negócio que não me... eu estou aqui porque me mandaram ficar... Ali está os dois perdendo tempo, ele não está dando energia nenhuma e o outro também não está recebendo nada. Mas isso não existe. É o que mais tem por aí. As pessoas se dispersam, tanto o passista quanto o assistido. Por isso, vamos ter que repensar as coisas lá na casa espírita. E os benfeitores espirituais não estão aí agindo? Estão sim, estão sim. Eles orientam a aplicação das energias, complementam o trabalho e ajustam o que o passista não consegue alcançar. Lá no começo desse nosso bate-papo eu disse, normalmente a gente deixa todo o serviço para os mentores. Normalmente os mentores têm que fazer tudo. Vou contar uma coisa para você. Uma vez o Divaldo comentou com a gente que muito centro espírita que ele vai, e ele percebe que é um centro espírita sério. Por quê? Todo centro espírita é sério. É mais ou menos, né, pessoal? Existe centro espírita muito sério, existe centro espírita mais ou menos, e existe centro espírita que, vamos que vamos. Desculpa eu falar isso, mas é uma realidade. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. E ele falou, os centros espíritas muito sérios que eu vou, o que é centro espírita sério? É aquele que as pessoas respeitam o horário, tem atividade, cumpre com as suas atividades, tem um trabalho, vamos exercer esse trabalho de forma séria, vamos ajudar, sabe? Estão ali para evoluir e ajudar a evoluir. Pois é, ele falou que ele vê na sala de passe instrumentos, um instrumento muito interessante. Às vezes o passista senta, a espiritualidade encosta com um instrumento assim que envolve o assistido, e o passista está dando passe ali, mas a espiritualidade envolve o passista e a pessoa que está sentada com os equipamentos, que ele falou que eu nem faço ideia que equipamento é esse, mas tem esses equipamentos trabalhando. Porque ele sabe que ali está se fazendo um trabalho sério. A prática do passe existe responsabilidade. Não se trata de um ato trivial, mas de uma atividade de essência espiritual. Então, vamos evitar vaidade. Não se considerar curador. Eu sou de cura, eu faço cura. Vamos ter um pouco de humildade. Vamos nos entender, vamos reconhecer que somos instrumentos da espiritualidade. A consciência dessa responsabilidade eleva o nível do trabalho e evita desvios. Infelizmente, ainda temos muito probleminha, né? Dentro do contexto espírita, de vaidade, né? Muita. Infelizmente ainda, mas devagar as coisas vão se acertando, né? Então, a fusão das energias do assistido. Durante o passe ocorre uma verdadeira interação energética tripla. Energia espiritual dos benfeitores, energia anímica do passista e energia do próprio assistido, que ele está ali querendo melhorar, ele tem fé que ele vai melhorar, ele ora sentado ali, então ele mesmo exala energias, ele mesmo mexe com as suas energias, vem a energia do passista, vem a energia da espiritualidade, e ele sai muito melhor do que ele entrou. Isso não tem o que fazer. Pois é, o passista pode ter visualizações, ele pode pensar na região do corpo, o órgão afetado, o centro de força que corresponde, o chakra, né, como alguns falam. Pela intuição, ele pode ter sensação nas mãos para direcionar, intuição aonde atuar, mudar esse campo energético, que ele percebe que não está legal, então peraí, vamos eliminar isso aí. Tá? A ideia não é simplesmente curar, mas harmonizar o contexto do assistido, equilibrar seus centros energéticos, perda de intensidade, desvio de fluxo energético, redução de eficácia é a falta de sustentação mental. Isso é muito importante que se tenha consciência. Por isso, então, nós podemos concluir que a prática do passe não pode ser reduzida a gestos.
Ele exige conhecimento, disciplina, sensibilidade, responsabilidade e mais do que técnica. O passe é um exercício de amor, doação e responsabilidade. Seu verdadeiro valor está na união entre conhecimento, vontade e elevação moral. Vamos lembrar de Jesus, que andando lá, na época que ele estava aqui com a gente, que ele impunha as mãos e curavam as pessoas. Podemos entender Jesus como um médium de passe extremamente elevado, extremamente competente, de uma capacidade de modificar as energias, trabalhar as energias para ter aqueles resultados extraordinários que a gente lê nos livros. E assim, ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa Espiritismo em Nossas Vidas, tratando desses assuntos simples do contexto doutrinário. Até a próxima, pessoal.